Vamos para a palavra do Senhor, queridos. Hoje, dando continuidade à nossa série de mensagens a respeito da salvação, hoje nós vamos compartilhar com a igreja uma mensagem que tem por título Regenerados, tornando-se uma nova criação. Amém? Regenerados, nós já fomos regenerados. Mas o que é ser regenerado? Amém? Vamos estudar um pouquinho a palavra do Senhor, queridos. Abra comigo 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 23. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Pai, nós queremos nos apresentar diante da Tua presença nesta hora. Nós sabemos que a Tua palavra, Senhor, ela norteia a nossa vida. Não existe nada além da Tua palavra para nós, Senhor. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Nós precisamos tanto de fundamento quanto da revelação da Tua palavra, Pai. Por isso pedimos ao Senhor, mais uma vez nesta manhã, venha falar conosco, venha nos instruir a respeito da Tua palavra. Venha, Senhor, ministrar os nossos corações. Pai, que os nossos olhos estejam totalmente voltados a Ti. Que todo o nosso pensamento seja agora levado cativo à obediência de Cristo. E que nós estejamos aqui, Senhor, totalmente, Senhor, acessíveis ao Teu Espírito Santo, para recebermos a Tua palavra, para entendermos, compreendermos as verdades do Senhor e do Seu reino, Pai. Ministra as nossas vidas. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: fostes regenerados, não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade. Mais uma vez, fostes regenerados, não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade. Amém, queridos? Amados, todos nós, dentro dessa série que nós estamos tratando, já estamos hoje, acho que se não me falha a memória, acho que hoje é a quarta mensagem, né, a respeito disso. Eu não lembro, é a quarta ou a quinta mensagem, Fábio? Eu não lembro. Quarta, né? Nós estamos na quarta mensagem desta série, e nós temos aprendido que salvação não é uma condição. Salvação, ela é um processo. Então nós estamos trabalhando todo esse processo da salvação, e dentro deste processo, nós estamos entendendo que a salvação, ela não é algo vinda do ser humano. É algo que nós recebemos de Deus. A salvação que nós temos é resultado da graça de Deus. Amém, queridos? É tudo resultado da graça de Deus. Ele nos salvou. Amém? Agora, dentro deste processo de salvação, existe um fator muito relevante, que é exatamente a obra da salvação nas nossas vidas hoje. Porque salvação, quando nós tratamos disso, nós pensamos logo no quê? Na vida eterna, ou lá na parte final, que vai ser a última mensagem que nós vamos ministrar, que vai ser sobre a glorificação. Vai ser quando Jesus voltará e nós teremos os nossos corpos transformados, e aquilo que é corruptível será transformado em incorruptibilidade, e aquilo que é mortal será revestido de imortalidade. Amém, queridos? Mas eu não posso pensar na vida eterna, eu não posso pensar lá na glorificação, se a obra salvífica, ou se a salvação não gerar algo em mim hoje. E quando nós tratamos de regeneração, é exatamente a obra da salvação realizada em nós hoje. Amém, queridos? Então, a salvação, ela tem que gerar algo em nós. Ela tem que produzir algo em nós. Não é simplesmente o dia que eu entrei numa igreja e fizeram lá um apelo, quem quer aceitar Jesus, e eu levantei a mãozinha e disse, eu quero aceitar Jesus, e tudo mais. Não, ali pode ter sido o início
da salvação, o início, amém? Mas aqui nós estamos no meio do processo, e dentro deste processo há um fator fundamental, que todo salvo precisa viver. Se você não vive isso, você precisa rever os seus conceitos a respeito de salvação, que é a regeneração, amém? Então só vamos recordar aqui rapidamente, só para a gente poder passar um filtro aqui. Primeiro, nós somos salvos do quê? Nós somos salvos da ira de Deus e da condenação eterna destinada a toda a humanidade, pois não há nenhum justo, amém, queridos? Não existe ninguém justo diante de Deus, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estávamos, todos, absolutamente todos condenados. Segundo, através do sacrifício de Cristo, nós fomos justificados. Vamos lembrar o que é a justificação. A justificação significa que nós nos tornamos livres da culpa, Deus nos livrou, nos isentou de toda a culpa, de todo escrito de dívida que era contra nós, e nos tornou aceitáveis a Ele, amém, queridos? E isso só foi possível por quê? Porque a ação de Deus, isso foi possível porque a ação de Deus estabeleceu a graça, a ação de Deus estabeleceu a sua graça, manifesta através do envio de Jesus e de sua morte, cujo sangue foi oferecido diante de Deus em nosso favor, e tudo isso se torna acessível ao ser humano através da fé. Como que eu acesso a salvação? Como eu acesso os benefícios de Cristo na cruz do Calvário? Através da fé. Eu não posso fazer nada, não existe nenhuma obra que eu possa fazer para acessar os benefícios do sangue de Cristo, que já foi apresentado diante de Deus, não num templo feito por mão de homens, como diz Hebreus 9, mas num lugar de excelência, diante do próprio Deus, foi aspergido o seu próprio sangue. Ele não se apresenta com sangue de bodes ou com sangue de animais, ele apresenta o seu próprio sangue em nosso favor, amém, queridos? Agora, essa fé que nós recebemos, ela também não procede de nós, porque a fé gerada a fé que nós recebemos para sermos salvos, ela é advinda do Evangelho, amém, queridos? Então você recebeu o Evangelho, e por meio do Evangelho você foi convencido pelo Espírito Santo. Por que convencido pelo Espírito? Porque é o Espírito Santo que nos convence. Um dos ministérios, ou uma das características do ministério do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então nós não convencemos ninguém, a igreja não foi dado o poder de convencimento, mas sim o poder de pregação. Nós recebemos a responsabilidade, como diz em 2 Coríntios 5, nós temos sobre nós a responsabilidade da mensagem da reconciliação, amém, queridos? Nós carregamos a mensagem da reconciliação, mas quem vai convencer o ser humano da sua condição pecaminosa, de que Cristo é o único que pode salvar, que Cristo é o único caminho de volta para Deus, é o Espírito Santo. Esse é o ministério do Espírito. A nós cabe pregar, e convencer é obra do Espírito. Então, quando alguém recebe a pregação do Evangelho, as boas novas de salvação, essa pessoa convencida pelo Espírito Santo, reconhece Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, então ela entra no processo de arrependimento e conversão, que foi a mensagem da semana passada, amém? Sem arrependimento não pode ser estabelecido o perdão de Deus. Quando que o ser humano é verdadeiramente, ou não é, quando nós dizemos não é no sentido de que já não está estabelecido sobre o homem, mas como que nós conseguimos acessar o perdão de Deus? Aqui está a questão. E ninguém pode acessar o perdão se não for por meio do arrependimento. Então nós precisamos nos arrepender, e até mesmo o arrependimento não é produzido por nossa humanidade. O próprio Espírito nos conduz ao arrependimento, é Deus como nós somos. Agora,
esse arrependimento, ele vai me conduzir ao quê? A qual processo? A regeneração, que é o que nós vamos falar hoje. E o que é regenerar? O que significa estar regenerado? Coloca para mim, por gentileza, a imagem. A palavra regenerados, usado pelo apóstolo Pedro na sua primeira carta, vem deste termo grego chamado anagenao. Anagenao significa regenerar, renascer, nascer de novo. Aqui está todo o cerne da vida cristã. Aqui está todo o projeto da vida cristã, da carreira cristã. Nascer de novo. E o que é nascer de novo? Ter passado por uma transformação de mente, que fala exatamente da obra do arrependimento, que vem no grego o termo metanoia, que é mudar a mente. E a palavra conversão é voltar-se. Ou seja, é um giro. Eu estou aqui, vamos lembrar na primeira mensagem que eu falei do caminho paralelo. Quando há uma transformação de mente, quando nós somos convencidos pelo Espírito Santo, há uma mudança de mente em nós. E essa mudança de mente faz com que eu faça o caminho de volta. Eu saia desse caminho paralelo, que é representado pela palavra transgressão. Então ele me faz voltar para o caminho e voltar-se para Deus. Agora, nesse caminho, nesse trajeto de volta para Deus, há um novo nascimento. Há um novo nascimento, e esse novo nascimento fala exatamente disso. Ter passado por uma transformação de mente, que leva a uma nova vida, que procura conformar-se. O que é conformar-se? É criar forma. É se submeter de acordo com o quê? Com a vontade de Deus. Agora não é mais o que eu quero ser, é o que Ele quer que eu seja. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não é mais o que eu decido, é o que Ele decidiu para que eu vivesse. Tudo isso trata do quê? Do novo nascimento. Aqui nesse texto, na primeira epístola do apóstolo Pedro, ele está fazendo primeiro uma afirmação. Aqui, ele está falando para cristãos, ele não está falando para pessoas que vivem fora da graça de Deus. Ele está fazendo uma afirmação para nós: fostes regenerados. Ou seja, ele está afirmando, nós nascemos de novo. Pastor, mas o que é esse novo nascimento? Nós vamos tratar aqui, principalmente os irmãos que vão se batizar hoje. Presta atenção que você vai entender hoje qual é exatamente. Eu sei que você já aprendeu no discipulado, mas hoje nós vamos tratar exatamente do batismo também. Então, amados, fostes regenerados. E esta é uma afirmação. Porque todo verdadeiro cristão, ele só pode ser caracterizado. Amados, preste bem atenção mais uma vez. Cristianismo não é uma religião. Cristianismo é um estilo de vida. Por muito tempo, o cristianismo se tornou uma religião. Principalmente após o concílio de Nicéia, em 357, depois de Cristo. Quando neste concílio, Roma adota o cristianismo como religião oficial de Roma. Mas o cristianismo nunca foi uma religião. A primeira vez que nós vamos ver a palavra cristão na Bíblia, vai ser em Atos dos Apóstolos, quando houve uma forte perseguição contra a igreja, e a igreja, aqueles que estavam em Jerusalém, estavam na região de Israel, eles se tornam fugitivos por toda a Europa, por toda a região do Oriente Médio, Turquia, hoje conhecida como Turquia, não é? E toda aquela parte, eles chegam num lugar, numa cidade, que foi um centro apostólico.
da igreja chamado Antioquia. E quando eles chegam em Antioquia, o comportamento, a maneira como eles viviam, a forma como eles faziam, o que eles anunciavam, fez com que as pessoas, os cidadãos de Antioquia, olhassem para aqueles homens e chamassem eles de cristãos. E cristão significa pequeno Cristo. Dá uma cotoveladinha no sermão, fala assim: você é um pequeno Cristo. Fala, você é um reflexo de Jesus. Amém, queridos? Então, o cristianismo autêntico não é uma religião. Eu sou cristão porque eu acredito em Jesus. Não, nós somos cristãos porque nós adotamos o caráter de Jesus para nós vivermos. Nós vivemos de acordo com aquilo que Jesus é. Amém, queridos? Amém ou não amém? Então isso é ser cristão. Por isso nós temos que sair da bolha da cristandade. O que é a bolha da cristandade? A religiosidade. E não importa qual é ela, se ela é católica, se é evangélica. Eu costumo dizer que a pior religião da cristandade é a religião evangélica. Por quê? Porque se gabam, simplesmente porque de uma imagem de escultura ou coisa semelhante, mas se tornam pior porque não apresentam o caráter de Jesus. Não são parecidos em nada com Jesus. E quando não são parecidos, o que aconteceu? Não viveram o processo do novo nascimento. E se não nasceu de novo, não pode ser cristão. Entenda isso de uma vez por todas. Porque o que vai caracterizar, ou o que vai revelar o caráter do cristianismo, é o novo nascimento, é a regeneração. Se não nascer de novo, nada importa. E é isso que nós precisamos mudar a mente, sair dessa bolha da cristandade e adentrarmos naquilo que Deus quer que aconteça. E a obra da salvação precisa trazer algo dentro de você, precisa acontecer algo em nós. Se não acontecer algo em nós, nada resolveu Cristo ter morrido na cruz. Amados, a regeneração que Pedro está dizendo, primeiro ele faz a afirmação: fostes regenerados. Mas ele faz uma segunda afirmação, qual é ela? A partir de uma semente, não a partir de uma semente perecível, ou uma semente que morre, mas uma semente imperecível, que não morre. Que semente é essa? Por que Pedro está usando a figura da semente? Normalmente o que nós fazemos com semente, irmão? Nós plantamos, sim ou não? Semente fora da terra não serve para nada. Que semente que é essa que Pedro está falando? Algo que foi plantado em nós. Foi plantado algo em você, querido. Quando você, no processo de salvação, creu que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador, eu quero que você entenda que Ele plantou algo dentro de você. Ele plantou algo dentro de mim. E que semente é essa? Que Pedro chama de semente imperecível. O Espírito Santo. O Espírito Santo é a semente, é aquilo que Deus sacou dele e colocou em você. O Espírito Santo, ele passou a habitar em você. E a regeneração, o novo nascimento, não é obra da religião. Porque o que acontece? Muitas pessoas vivem a obra da religião. É interessante que algumas pessoas, quando elas mudam de religião, elas mudam o quê? As características externas. Então, bota uma saia comprida, né? Os irmãos botam um terno. Hoje eu tô quase vestido de crente hoje, né? Quase de irmão assim, de terninho, né? Então os irmãos, as pessoas botam uma saia, os irmãos botam um terno. As irmãs não cortam mal o cabelo, sovaco cabeludo. É assim ou não é? Faz uma cara de crente, né? Normalmente a gente até assusta com cara de crente, né?
faz uma cara de crente, e agora eu sou crente. Mas e dentro? Porque aqui está a questão. A religião pode mudar as suas vestes, mas só o Espírito Santo pode transformar caráter. Infelizmente, muitos de nós mudamos as vestes, mas não mudamos o caráter. A religião, ela tem o poder do quê? De mudar o quê? O seu estereótipo. A religião faz com que você mude o seu estereótipo, até porque por obrigação. Nós mudamos o estereótipo porque nós aprendemos. Não, agora você é crente, você aceitou Jesus, então agora você tem que fazer isso, tem que fazer isso. Se você não fizer isso, você está de banco, você não toma santa ceia, né? E tudo aqui, desculpa a expressão, mas eu quero falar rasgado, tudo esse lixo religioso que o evangelicalismo trouxe para o mundo. Homens que acham que têm domínio sobre a santa ceia, pessoas que acham que têm qualquer domínio sobre o sacrifício de Cristo, e querem determinar quem será e quem não será salvo, quem pode e quem não pode, quem entra e quem não entra. Para esses, Jesus tem uma boa palavra. Jesus sempre foi muito delicado com pessoas assim. Jesus, ele tinha uma delicadeza para tratar com gente assim. Ele começava a guia cego, raça de víboras. Vocês são como um sepulcro caiado, são lindos por fora, mas por dentro são podres. Vocês engolem um mosquito e arrotam um camelo, guias de cegos. Vocês não entram no reino de Deus e também não querem deixar ninguém entrar. Por que a semente é o Espírito? Porque somente o Espírito pode fazer com que nós recebamos o caráter de Cristo. Porque em nós, antes de Cristo, havia o que? O caráter do pecado. E o caráter do pecado gera a morte. O caráter do pecado é um caráter de morte. É um caráter de perdição. Agora, por que nós fomos transformados? Porque nós entramos numa determinada religião? Não, porque nós cremos em Cristo. E porque cremos, Ele colocou a sua semente em nós, e essa semente se chama Espírito Santo. Dá uma cotoveladinha no seu irmão e fala para ele assim: por isso que você mudou tanto, irmão. Fala assim: não foi a religião. Fala assim: foi o próprio Deus, por meio do Espírito Santo, que Ele colocou dentro de você. Ele está aqui, Ele está em nós, Ele habita em nossos corações, e é Ele que nos transforma de glória em glória, na imagem de Jesus Cristo. Amém ou não amém? Não foi a religião. Sabe quando você se converte? Todo mundo fala: nossa, você mudou tanto. Aqueles que não conhecem falam o quê? O Wellington virou crente, olha lá, ó. Mudou tudo, porque vira crente, né? E muitos ainda fazem críticas. Qual é o tipo de crítica? Eu quero dar um exemplo para você. Ela matou, roubou, e agora virou crente. Amados, eu nunca vi tanta acusação sobre um homem chamado Guilherme de Pádua. Quem é da época da Guilherme de Pádua? Que matou uma atriz, acho que é Daniela Pérez. Ela matou, não sei o que, né? Agora virou crente e está perdoado. Sim, ele está perdoado. Porque o que aconteceu com ele naquele momento era o caráter do pecado. É interessante que o nosso senso de justiça faz com que nós julguemos os outros e não julguemos a nós mesmos. Você não aproveita o senso de justiça e julgue a si mesmo. Porque não existe pecado grande e pecado pequeno. Pecado é pecado, querido. A mesma pessoa que fala, que condena o Guilherme de Pádua, é a mesma pessoa que passa na rua e mexe com uma moça. É a mesma pessoa que muitas vezes trai a esposa, trai o marido. É a mesma pessoa que acaba usando a sua língua como instrumento de Satanás, matando pessoas por dentro. Qual a diferença? Os dois vão ser condenados, porque não existe um inferno diferente para o homicida e um inferno diferente para o fofoqueiro. Fala isso para o seu irmão. Fala: não existe inferno diferente, viu, irmão? Não existe, rapaz, não dá para entender a cabeça dessa galera.
Do mesmo jeito que não existe um céu diferente para cada igreja, também não existe inferno diferente para pecado diferente. O que acontece com esses homens é que eles vivem o caráter do pecado. E o caráter do pecado faz nós cometermos todo tipo de atrocidade que possa existir. A perversão sexual, o homicídio, o homossexualismo e tudo que possa existir é pecado e vai para o inferno, acabou. Porque não é o que eu acho que é o que Deus já determinou que é. Amém ou não amém? E a maledicência é um deles. Deus não coloca num caráter de desigualdade. Pecado é pecado e fim de conversa. Tudo isso é resultado do quê? Do caráter do pecado. E aqueles que assim procedem ainda vivem debaixo do caráter do pecado. Não nasceu de novo. Agora, quando o Espírito Santo age em nós, por isso que você é obra do Espírito, você não é obra de uma religião, você não é obra de uma igreja, você não é obra de uma comunidade, você é obra do Espírito. A sua regeneração é obra do Espírito. Eu vou repetir, a sua regeneração é obra do Espírito. Então, quando as pessoas olham para quero usar o pastor Wellington, que ele está aqui na frente. Pastor Sebastião, então, para quem não conhece, esse profeta de Deus um dia tinha uma amante e 7 namoradas. Era o garanhão da Jaú. Como hoje é um homem santo? Porque ele quis? Não, obra do Espírito. E os amigos gritavam, Tião morreu. Morreu mesmo. Morreu para o mundo. O novo nascimento é isso. É quando as obras do pecado, ou as obras carnais, perdem a força no meu corpo. Amém ou não amém? Como que o Espírito Santo trabalha em você, querido? Como que o Espírito Santo nos regenera? Se a regeneração é obra do Espírito Santo, você olhando para a sua vida, pega o Marquinhos, cadê o Marquinhos? Cadê o Marquinhos? Levanta a mão, Marquinhos, para eu achar você. Ah lá, achei ele. Quem que operou a obra no Marquinhos? Foi ele que quis? Não, querido, é impossível nós querermos o bem. Não há bem em nós. Mas como chegou, como nós chegamos, como você chegou até aqui, eu quero que você entenda que você não é obra de si mesmo, você não é obra do seu livre-arbítrio, entende? Você não é. A vida que vivemos hoje em Cristo Jesus é obra do Espírito. E como que o Espírito Santo operou em você, pastor Wellington? Como que o Espírito Santo operou em você, Ricardo? Em você, Rodrigo, que fez você deixar de usar droga? Cada um tem o seu testemunho particular aqui, amém? Todos nós temos um testemunho particular. Como que isso aconteceu? Como que o Espírito Santo opera a regeneração em nós? Pedro diz, fostes regenerados não a partir de uma semente perecível, mas imperecível. Como? Por meio da palavra de Deus. Por isso, não existe transformação sem evangelho. Por isso que todo religioso, ele não pode pregar o evangelho, porque se ele pregar o evangelho, as pessoas a igreja esvazia. Então o que um líder religioso faz? Ele impõe uma condição para você. Ele impõe uma condição, olha, você tem que ser assim, você tem que ser assim. É assim ou não é, gente? Você tem que ser assim, olha, se você sair, se você deixar de ser assim, olha só, porque olha, você está excluído do hall de membros. Você não vai participar da Santa Ceia. Quem sou eu para determinar quem participa ou não? Quem sou?
Não, porque você está excluído do rol de membros. Quem sou eu para excluir alguém do corpo de Cristo? Quem sou eu? Fui eu que morri? Foi o meu sangue que foi apresentado? Então, para um líder religioso, ou para líderes religiosos, eles têm que fazer o quê? Eles têm que impor uma condição. Porque o dia que essa galera pregar o evangelho, esvazia a igreja. Como que o Espírito Santo atua em nós? Por meio do evangelho. Porque o evangelho é o poder de Deus. Você não entendeu, eu vou repetir. Não, pastor, quem me transformou foi o poder de Deus, perfeito, mas o poder de Deus que nos transforma está no evangelho. Romanos 1,16 diz: eu não me envergonho do evangelho, porque este é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como que o Espírito Santo opera essa obra de regeneração em nós? Por meio da palavra, por meio das escrituras. Por isso que aqui, pelo menos aqui na Shalom, na comunidade, eu não posso responder por outras. Aqui, nós aplicamos discipulado. Nós aplicamos ECAME, para instruir você, porque a nossa vida é transformada pela renovação da nossa mente. Então não adianta eu ficar usando jargões aqui, Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar vitória. Não, você já é vitorioso. Você é vitorioso? Então você precisa vencer primeiro o pecado. Ah, Deus vai mudar, Deus vai tirar seus problemas. Eu não posso dizer isso, porque às vezes Deus pode estar usando um problema para mudar o ser, irmão. Por isso que eu falo que o caminho na ministração, o caminho de Deus é perfeito. Dá uma puladinha no seu irmão, mais uma vez para tirar ele do lugar. Fala para ele assim: irmão, o caminho de Deus é perfeito. E às vezes no caminho de Deus, vai ter que ter uns probleminha, pastor Jean. Mas esses probleminha não é para Deus resolver. Porque eu vou falar para você, o pior problema da sua vida é você mesmo. Amados, você estraga a sua vida. Você que estraga você. Você não entendeu ainda? O pecado não está no outro, o pecado está em você. Deus tem um projeto. Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamento que tenho para vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mas aí você vai lá e estraga tudo. Porque você tem livre agência, e você vai lá e constrói um caminho paralelo, que não é projeto de Deus para a tua vida. Levante a mãozinha e diga assim: sou eu que estou estragando a minha vida. Amém ou não amém? Você é o culpado, entenda isso. Agora voltando aqui, por meio do que o Espírito Santo trabalha em nós? Por meio da palavra. Por isso tem que haver pregação do Evangelho. Para os pastores que nos assistem, mais uma vez eu afirmo, não precisa fazer campanha, não precisa pregar o Evangelho. Precisa pregar o Evangelho, é só isso. Só pregar o Evangelho. Amado, deixa eu falar para você, você não precisa de fazer 7 semanas de desencapetamento, não precisa. Você não precisa fazer campanha de 7 semanas para derrubar, nada contra quem faz, até porque um dia nós já fizemos também. Não quero nem lembrar da última, não vou nem falar aqui para não dar PT, senão vou estragar a mensagem. Você não precisa. Sabe por quê, querido? As bênçãos que nós buscamos em campanha, não é a campanha que gera, é a obediência. Para que a campanha se nós não estamos dispostos a obedecer? Bênçãos é resultado de obediência. E obediência é obra da regeneração. Porque sozinho nós não obedecemos. Por que você consegue hoje obedecer a Deus? Porque você tem o Espírito Santo em você. E é Ele que nos conduz à obediência. Vamos ver isso? Tito capítulo 3, versículo 4 ao 6 diz assim: contudo,
Quando da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestadas a misericórdia e o amor pela humanidade, não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, Ele nos salvou. Como que Ele nos salvou? Por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou. Como que Ele derramou o Espírito Santo sobre nós? Copiosamente, abundantemente sobre nós, com toda a sua generosidade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Como que nós fomos regenerados? Por meio do lavar do Espírito. Quando o Espírito Santo veio, vamos imaginar o seguinte: quando o Espírito Santo chega, ele faz uma faxina em nós. Se você está precisando de uma faxina em você, levante a sua mãozinha e diga: Espírito Santo, vem faxinar. Pode faxinar, Espírito Santo, porque Ele está aí para isso. Porque quando o Espírito Santo entra, o pecado vai embora. O domínio, as correntes do pecado têm que sair em nome de Jesus, amém? O Espírito Santo é quem atua em nós por meio da palavra de Deus, nos fazendo uma nova criação. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22 diz: ora, é Deus quem faz com que nós e vós permaneçamos firmes em Cristo. Quem que nos faz permanecer em Cristo, irmão? Por isso que tem muita gente que desvia. Por isso que toda pessoa que está aprisionada numa religião, ela tem facilidade para queda. Quem está entendendo? Às vezes a queda que muitos cristãos que nós vemos aí, o irmão está desviado, às vezes nem está desviado, às vezes nem nasceu de novo. Porque ele estava aprisionado numa igreja, ou ele estava aprisionado num líder. Aí o que aconteceu? Ele descobriu que o líder é um ser humano de carne e osso, e o líder decepcionou ele. E aí o que aconteceu? Eu não quero nunca mais saber de igreja. E cai para o mundão de volta. Por quê? Nós criamos expectativas na igreja, na religiosidade, no templo ou no ser humano. Deixa eu falar para você, irmão, vou falar que nem eu brinco com o Miguel e com a pastora lá em casa. Não segue eu não, que eu não sou novela, viu, irmão? Não segue eu não. Eu posso dizer para você com toda tranquilidade, com toda humildade: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas não se assuste se um dia eu te decepcionar, porque aqui é carne e osso, eu sou pecador que nem você, tá? Eu não sou super-herói, eu não tenho superpoderes, não tenho, viu? Não tenho. O mesmo poder que opera em mim, opera em você. Você não entendeu? O mesmo poder que opera em mim, opera em você. O mesmo Espírito Santo que habita em mim, habita em você. A mesma glória que eu preciso, você precisa. A mesma esperança que eu vivo, que eu tenho para viver, você também tem. Qual que é a diferença nossa? Estamos somente num lugar diferente no corpo de Cristo. Amém ou não amém? É a única diferença. É como se fosse a diferença da mão para a cabeça, ou da mão para a boca, da mão para o pé. Amém? Mas estamos tudo no mesmo barco, estamos tudo no mesmo corpo. Fala para o seu irmão assim, nós estamos tudo no mesmo corpo, irmão. Fala assim: não há diferença em nós. Por isso, irmão, fala para ele assim: por isso, irmão, se você puder assim, baixa no ombrinho dele assim e fala assim: não decepciona comigo não, viu, irmão? Fala assim: porque eu sou vaso ruim mesmo, viu? Fala para ele: na minha vida só Deus. Aleluia ou não aleluia? É Deus quem faz com que nós e vós permaneçamos firmes em Cristo. Por quê? Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e fez habitar o seu Espírito em nossos corações como garantia de tudo que está por vir. Deixa eu corrigir algo aqui, porque muitas vezes você veio daquela vibe carismática, né? Ou daquela vibe pentecostal. E quando um dia você estava lá e um dia você recebeu um poder assim, você caiu no chão, e aí os irmãos falaram para você assim: você foi selado.
Você foi selado hoje. Amados, cuidado com os jargões evangélicos. Eu vou falar para você, os jargões evangélicos é terríveis para cauterizar a mente. Não confunda dom com o selo do Espírito. Deixa eu falar para você, no céu você não é conhecido pelo seu dom, você é conhecido pelo seu caráter. Posso dar um exemplo para você? Quando houve uma reunião nos céus no tempo de Jó, Deus deu testemunho do dom de Jó. Olha, Jó, você viste o meu servo Jó? Ele fala língua estranha, viu? Sapato de fogo. Tocha de Jeová, metralhadora do Eterno. Deus não apresenta o dom de Jó, porque deixa eu falar para você, nem sempre o que você faz reflete quem você é. Nós temos uma capacidade imensa de sermos hipócritas. Por isso, amados, você não deve prefigurar um homem de Deus para aquilo que ele faz. Você deve conhecer primeiro o caráter. Nós não somos conhecidos, Jorge, no céu, porque nós somos dois músicos. Nós somos bons, Jorge, nós toca guitarra, nós toca contrabaixo. O Douglas, vistes o meu servo Douglas, você viu como é que toca guitarra? Vistes o meu servo Dair, a careca dele até brilha, estou brincando. Como que Deus vai se referir a Jó? Vistes o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Você não é conhecido pelo seu dom, você é conhecido pelo seu caráter. É o seu caráter que fala no céu e não o seu dom. Então não confunda dom com selo. Qual é a prova que eu recebi o selo do Espírito? Aliás, o selo do Espírito, o selo é o Espírito. Quem está entendendo, diga amém. O Espírito é o selo. Então, quando eu recebi a Cristo, eu fui selado, eu recebi o Espírito Santo que passou a morar em mim. E como ele passou a morar em mim, ele começou uma obra de transformação no meu caráter. Amém ou não amém? Então, para que esse negócio, porque, amados, legal, você recebeu o dom num dia do mover do Espírito, nós cai de joelho no chão, e nós rola, nós pula, nós faz mesmo, querido, nós é penteca. Você pode, querido, você pode ser sapatinho de fogo, canela de fogo, metralhadora de Jeová, você pode ser o que você quiser, mas tem que nascer de novo. Se não tiver caráter, isso não serve para nada. Nós precisamos entender isso. O que é o selo do Espírito? Ele veio habitar em mim. Ele veio habitar em mim. Mas quando ele veio habitar em mim, ele me deu dom? Não, o dom é resultado do mover do Espírito. E o caráter é obra da transformação que ele gera aqui dentro. Amém? Então fala para o seu irmão assim, você já recebeu o Espírito Santo. Fala assim, então você está selado, irmão. Fala para ele, você tem um destino. E o seu destino é a glória de Deus. Amém ou não amém? Entenda isso de uma vez por todas. Ai, pastor, eu achei que o selo do Espírito fosse línguas. Não, querido, língua é dom. Língua é dom. Amém? Língua é dom. E por que ele te deu dom de línguas? Ele sabe por quê. Ele dá dom para cada pessoa. São 9, tem vários tipos de dom. Agora não é porque você recebeu um dom que você recebeu o selo. Porque não resolve ter dom se não tiver caráter, querido. E a prova que você tem o Espírito Santo é o caráter transformado. Não é o dom que você recebeu, ou o dom que você exerce. Efésios capítulo 13, versículo 14. Nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade,
o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para louvor da sua glória. Quando você tem o Espírito Santo em você, significa que você é de Deus, e o inimigo não pode tocar em você. Amém, queridos? O ato desta regeneração, pastor, qual é o ato dessa regeneração, de que o Espírito Santo está trabalhando em mim? O batismo. Quando que eu sei que eu nasci de novo? Quando eu sei que eu estou convencido pelo Espírito de que eu preciso ser transformado, e eu quero ser transformado, e Ele começou uma obra de transformação em mim. Qual é a primeira coisa que uma pessoa transformada faz? Ela se batiza. Muitas vezes a gente pensa que, eu não vou me batizar porque não é obrigatório. Realmente não é obrigatório, querido. Mas se você entende, se você tem recebido a palavra da verdade, se você diz que foi regenerado e não se batizou ainda, você não entendeu nada. O batismo é o ato da regeneração. É o ato público de que você verdadeiramente está vivendo esta obra, não um selo para que você seja, olha, você pertence à religião evangélica agora, viu, irmão? Você vai batizar, agora você vai ser evangélico. Nada a ver. Por isso não se batiza crianças, porque como que eu vou gerar o arrependimento em alguém que está em estado de inocência? Como que eu posso dizer para alguém num estado de inocência, sem culpa, e falar para ela assim, viu, você tem que se arrepender dos seus pecados, mas ela, tudo bem, ela tem estultícia, mas como que nós vamos levá-la ao arrependimento, se ela não tem capacidade para ouvir o Evangelho? Então, primeiro, a palavra batismo vem de um termo grego chamado baptisma, que significa imergir, mergulhar. Por que precisa mergulhar? Porque o símbolo do batismo. O batismo dá algum poder diferente? Não, o batismo é um ato profético. É muito mais do que um sacramento. Quem nasce do Espírito, amados, precisa testificar no reino do Espírito, amém? E o batismo é a testificação no reino do Espírito, do meu novo nascimento. Romanos capítulo 6, versículo 1 ao 4 vai nos ensinar. Então qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? De forma alguma. Nós, preste bem atenção, que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob seu jugo? Ou ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos, o que está escrito aí? Uma nova vida. O que é o batismo? Vamos entender aqui o que é o batismo? Por isso que não pode ser emocional, porque batismo não tem a ver com religião, que ele tem a ver com o novo nascimento, entenda isso. Por que tem que mergulhar? Vamos entender. Por que água? Porque se está falando de morte, tem que enterrar, não teria que ser terra. Por que água? Porque profeticamente no reino do Espírito a água representa a palavra. Amém ou não amém? A água representa a purificação, pureza. Como diz um velho ditado, a água é benta, lavou, está novo. Por que água? Primeiro, porque está falando de purificação, está falando de limpeza. E por que tem que ser mergulho? Por que Deus usou a palavra mergulhar? Por que Deus usou a palavra imergir? Porque quando você mergulha, é como se você estivesse sendo sepultado. Amém? Quem está entendendo? Quando você mergulha, é como se você estivesse sendo enterrado.
A sua natureza pecaminosa, a sua natureza adâmica está sendo enterrada. Assim como Cristo morreu e foi sepultado. Quem está entendendo? Mas é uma coisa tão rápida, pastor, o pastor vai ficar lá, você viu Jesus? Não, querido, é rápido. Porque é o sepultamento. Você está morrendo como Cristo morreu e foi sepultado. Mas na hora que você volta, você está ressuscitando como Cristo ressuscitou. Quem está entendendo o ato do batismo? Esse ato é muito mais do que um ato público para as pessoas verem. Esse ato tem que falar no reino do Espírito. Amém ou não amém? O batismo é um ato espiritual, por isso que não é algo carnal, por isso que não pode ser nada de emoção. Ai, porque eu vou batizar, porque, nossa, depois que eu batizar, tudo vai mudar. Você vai ver os problemas que você vai enfrentar, querido. Batiza, você vai ver o que é bom para tosse. Que já começa aquela luta, né? Nós queremos fazer o pecado, mas o pecado, né? E a gente fica, ai meu Deus do céu, não... É isso aí, bem-vindo à vida cristã, porque vida cristã é vida de renúncia. Por isso que não existe cristianismo se não tiver renúncia. A primeira renúncia que eu faço é o pecado, eu tenho que renunciar todo dia. Então, mais uma vez, o que o ato da regeneração é o batismo. Eu estou morrendo, passando pela água, a água está me purificando, eu estou matando o velho homem, a natureza adâmica. E quando eu me levanto, assim como Cristo ressuscitou, eu ressuscito para quê? Para andar, para viver uma nova vida. Por isso que o batismo, quando ele não é advindo de uma nova vida, você só toma um banho de piscina, um banho de rio, um banho de tanque, não sei onde você foi batizado. Eu sei que o dia que você batizou tinha água, sim ou não? Mas se você não nascer de novo, se não houver uma transformação de mente, se você não permitir o Espírito Santo operar uma obra em você, foi só mais um ato religioso, do que propriamente um ato que fala no reino do Espírito. Colossenses capítulo 2, versículo 11 e 12 diz: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa. Isso aconteceu quando fostes sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Aqui Paulo está falando que o batismo é uma aliança, porque a circuncisão representa uma aliança. Para quem não sabe o que é a circuncisão foi estabelecida por Deus através do primeiro patriarca, o patriarca do povo de Israel, Abraão. Quando Deus disse para Abraão: todo homem que nascer da tua descendência, ele vai fazer uma aliança. De que maneira? Você vai cortar a pele do prepúcio. É a famosa cirurgia da fimose. Aquele sangue derramado é uma aliança entre Deus e o povo de Israel. Mas e nós agora cristãos, nós devemos nos circuncidar? Não existe essa circuncisão. Essa circuncisão agora, ela é o romper da carne, mas agora aqui, no coração. E esse romper da carne gera uma aliança entre nós e Deus por meio de Cristo, amém? De que maneira? No dia do batismo. Os irmãos que vão batizar hoje, vocês vão ser circuncidados no coração. Vai haver o despojar, vai ter o rompimento da carne, para vocês viverem agora uma vida espiritual diante de Deus. Amém ou não amém? Ainda 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 ao 21 diz: pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de conduzir-nos a Deus, morto de fato na carne, mas vivificado no Espírito, no qual igualmente foi e proclamou os espíritos em prisão, aos quais na antiguidade foram rebeldes durante o tempo em que Deus, pacientemente, aguardava a construção da arca nos dias de Noé. Na arca, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio das águas. Preste bem atenção agora. Que, prefigurando o batismo, agora também vos salva,
o qual não é a remoção das impurezas do corpo humano, mas sim o resultado da boa consciência para com Deus, por intermédio da ressurreição de Cristo. O que Pedro está dizendo aqui, pastor? Eu não entendi. Aqui ele está fazendo a figura da arca. A arca, ou o dilúvio, representa o batismo? Sim, é uma prefiguração de salvação. Porque quem foi salvo das águas, quem foi mergulhado nas águas, quem passou pelas águas? A arca. E quem estava dentro da arca? 8 pessoas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. 8 pessoas. Passaram por aquele batismo e foram isentos da destruição. Mas olha o que Pedro vai ensinar no versículo 21. Esse batismo não significa que você vai estar isento das impurezas do corpo. Isso significa que o pecado continua habitando em nós, amém, queridos? Então, depois do batismo, você continua obtendo uma carne pecaminosa. Mas então, pastor, o que é o verdadeiro novo nascimento? Mudança de mente. Coloca a mãozinha na cabeça e fala assim: mudança de mente. Amém? É o que Pedro está dizendo. Vou repetir aqui, versículo 21. Que prefigura, agora também vos salva, o qual não é a remoção das impurezas do corpo humano, mas sim o resultado da boa consciência para com Deus, por intermédio da ressurreição de Cristo. Então, pastor, então quer dizer que quando eu sou batizado, eu não deixo de ser pecador? Não. Por isso que o batismo por si só não é salvação. Ninguém por passar pelas águas já está salvo. Quem está salvo? Quem nasceu de novo. É o processo completo, amém, queridos? Tem que ser o processo completo. Então, algumas pessoas falam: nossa, eu preciso melhorar para batizar. Não, querido, você batiza, ao contrário, se você tem a consciência, se você já se arrepende dos seus pecados, se você deixou o Espírito Santo gerar em você o verdadeiro arrependimento, por que não se batizar? Por que não? Pastor, nossa, porque eu preciso melhorar muito. E eu então tem que batizar mais 10 vezes. Quando você se batiza, não significa que você deixou de ser pecador, mas significa que agora você foi transformado na sua mente, e você agora vai viver uma vida somente de acordo com a vontade de Deus. Amém ou não amém? A partir daí devemos fazer morrer a nossa humanidade. É aqui. A partir do batismo, devemos fazer morrer a nossa humanidade adâmica para nos tornar uma nova criação em Cristo. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? O que é as coisas antigas? A gente fica pensando que as coisas antigas, não, querido, as coisas antigas é o pecado. Sabe por que o pecado é considerado como antigo? Porque ele já não tem domínio sobre você. Amém ou não amém? Então o pecado, a maneira como eu vivia, já não tem mais domínio sobre mim. Agora eu sou uma nova criação, eu sou a figura de Cristo, eu represento Cristo na terra, eu carrego a mensagem da reconciliação em meus ombros. Efésios 4, 17 ao 24 diz: sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não mais viveis como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Havendo perdido toda sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Entretanto, não foi isso que vós aprendestes de Cristo, se é que de fato ouvistes e nele fostes discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serdes renovados no vosso modo de raciocinar, e a vos revestirdes do novo homem, criado
para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade proveniente da verdade. Após o batismo, eu tenho que fazer morrer o velho homem. Você que já foi batizado há 10, 15, 20, 30, 50 anos, você tem que fazer morrer o velho homem. Não dá mais para viver debaixo do domínio do pecado. Porque essa nova humanidade, ou essa nova criação após o batismo, ela tem que ser para quê? De que maneira? Para ser semelhante a Deus. De que maneira? Porque muitas vezes a gente pensa semelhante a Deus, a gente fala, nossa, porque olha, você é um deusinho, viu, irmão? Viu? Você é um pequeno Deus. Não, você não é um pequeno Deus, você é ser humano. Mas como nova criação, criado para ser semelhante a Deus. Do que? Em justiça e em santidade, proveniente da verdade, da Bíblia, das Sagradas Escrituras. Amém ou não amém? Aqueles que nascem de novo passam a ser guiados pelo Espírito, e por isso recebem a testificação em si de que são filhos. Quando que eu tenho a certeza que eu sou filho? Quando eu nasci de novo. Jesus disse isso para Nicodemos. Quem nasce da carne, quem nasce do Espírito é Espírito. E somente aquele que verdadeiramente nasce do Espírito recebe a testificação de que nós somos filhos. Romanos 8, do 13 ao 17. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Quem verdadeiramente é filho de Deus? Quem é guiado pelo Espírito, não quem é guiado pelo pecado. Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize, para andardes mais uma vez atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podeis clamar, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que, da mesma maneira, participemos da sua glória. Você precisa participar do sofrimento de Cristo. O que significa isso? Você precisa carregar a tua cruz, irmão. E não é a tua esposa e nem teu marido a tua cruz, viu? Não existe evangelho sem cruz, querido. Se você entendeu que o evangelho ou que o seu batismo iria fazer com que você não tivesse problema, que eu sinto em dizer para você que enganaram você. Porque quando você nasce de novo, você precisa carregar o sofrimento de Cristo. Você precisa carregar a cruz. Aquele que nasce de novo, vamos aqui, jogo rápido, para nós encerrarmos a mensagem e o culto. Aquele que nasce de novo, primeiro, ele passa a praticar a justiça. Ele se torna justo. O que é justiça? Sedacar, ele faz o que é reto, o que é certo. Não existe mais espaço para pilantragem. Não existe mais espaço para picaretagem. Não existe mais espaço para mentira. Não existe mais espaço para nada. Aquele que nasce de novo, ele passa a praticar a justiça. 1 João 2,29 diz: se sabeis que ele é justo, tomai conhecimento também, que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Se você diz que é convertido, se você diz que você é isso, que você é crente, que você não sei o quê, mas pratica a injustiça, você não nasceu de Deus. Você pode ter nascido da religião, mas de Deus não. Porque em Deus não há injustiça. E todo aquele que nasce de Deus, ele deixa de praticar a injustiça. Segundo, todo aquele que nasce de novo, não se dedica mais ao pecado. 1 João 3,9, todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele. Quem é a semente de Deus? O Espírito Santo, amém? Vou perguntar de novo para você não esquecer, quem é a semente de Deus? Olha o que João está confirmando, todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado
pois é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus não vive mais na prática do pecado. Todo aquele que nasce de novo vence o mundo. O mundo, nós estamos falando sistema, amém, amados? Esse sistema corrupto, corrompido, horrível, que não tem nada de bom. Aquele que nasceu de novo vence o mundo. Eu vou repetir. Aquele que nasceu de novo, ele não se adequa ao mundo. Aquele que nasceu de novo, aquele que experimentou o novo nascimento, não fica tentando arrumar texto bíblico para justificar pecado. Aquele que nasceu de novo vence o sistema, vence o mundo. 1 João 5,4, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Semana que vem nós vamos tratar sobre santificação, você vai entender essa questão de mundo aqui. E por último, todo aquele que nasce de novo, recebe a proteção de Deus. Você nasceu de novo, irmão? Você é regenerado? Você é regenerado, amém? Deixa eu falar para você, a Bíblia fala que o diabo não toca em você. Amém? É uma boa notícia ou não? 1 João 5,18, ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não é escravo do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o protege, e não permite que o maligno o possa tocar. Nasceu de novo, Deus conhece os que são seus, o inimigo não vai tocar em você. Ele pode lutar contra você, mas tocar em você não. Amém? Para concluir a mensagem, queridos, tem que nascer de novo. Não adianta ser crente, irmão, não adianta ser evangélico. Amém? Fala para o seu irmão, fala assim, irmão, hoje você tem que sair daqui, você não pode mais ser evangélico, irmão. Fala para ele isso. Fala para ele, chega de ser evangélico, irmão. Fala para ele, a partir de hoje, é nova criação. Tem que nascer de novo. Amém ou não amém? Eu encerro com Gálatas capítulo 6, versículo 14 e 15, que diz: quanto a mim, no entanto, que eu jamais venha a me orgulhar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio da qual o mundo já foi crucificado para mim e eu para o mundo. Agora preste bem atenção. Não há, de fato, o menor valor em ser ou não ser circuncidado. O que realmente importa é ser uma nova criação. Posso falar a verdade para você? Não adianta frequentar a igreja. É importante você estar na igreja, tá, queridos? Depois, não confunda as coisas aí. O que eu estou falando para você é, você não deve frequentar a igreja por um ato religioso. Não adianta você batizar por um ato religioso. Não adianta você ter um cargo eclesiástico simplesmente por um ato, porque nada disso importa. Amém ou não amém? Nada disso importa, não importa. O que importa de verdade? Tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Ah, mas tem que nascer de novo, querido. Tem que ser regenerado para se tornar uma nova criação. Amém? Amém ou não amém? Levante sua mão e diga, eu já fui regenerado. Habita em mim a semente de Deus. Eu não vivo mais para o pecado, pois sou uma nova criação em Cristo Jesus. Somente aqueles que nasceram de novo se colocam de pé e dão uma oferta de aplausos ao Senhor. Amém? Porque Ele é digno. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor.